Estamos iniciando mais um programa expandindo a consciência para o despertar do ser. Estamos de volta, né, Alexandre, trazendo um assunto importantíssimo para esse dia de hoje, né? Muito bem, João, é um prazer estar aqui com você e com os nossos amigos da TV Mon, que vem prestigiar o nosso programa hoje. E, claro, a visão holística do mal de Alzheimer, né? Então, é essa visão integral que a gente vem trazer sobre esse distúrbio aí hoje, né? E é um tema muito importante, né? Porque normalmente se tem o conhecimento da parte da medicina, né? E hoje a gente vai trazer um pouco mais do todo desse mal de Alzheimer, né? Dentro da parte medicinal, emocional, mas também espiritual. Exatamente. Então a gente vai transitar um pouquinho entre a parte científica, a parte espiritual, a parte terapêutica, né? Então uma visão bem integral disso tudo, né? Então eu acho que a gente pode começar pela visão científica, né? Bater um papo sobre isso, né? O que a ciência tem nos falado sobre o Alzheimer, né? A gente tem visto um aumento cada vez mais significativo de alterações de memória recente, de parte cognitiva prejudicada, né, de déficit de atenção, né? Então tudo isso podem ser sinais de um futuro mal de Alzheimer, né? Então são alguns sinais importantes, tá? O Alzheimer em si é uma forma de demência, né? Ainda é incurável, né? Sabe, a nossa ciência avance nesse sentido um dia, né? Ela é uma doença neurodegenerativa e ela se agrava ao longo do tempo. Então... Exato. E importante a gente enfatizar também tudo isso, né, Alexandre, como surgiu essa pesquisa, né? Porque foi numa necrópsia, né, que Alois Alzheimer, um médico conceituado, né, ele teve uma paciente e ela foi apresentando esses graus degenerativos, né, vindo a falecer. Então, numa necrópsia que ele fez, ele teve a oportunidade de analisar o tecido nervoso dessa paciente, né? Logo, foi possível, então, constatar uma atrofia significativa no córtex cerebral, com formação de placas sênies e emaranhados neurofibrilares. Então, o neurocientista percebeu que estava diante de uma nova descoberta, né? E a partir dali, então, começou os trabalhos mais profundos, as pesquisas mais profundas, tanto é que ganhou até o nome de Alzheimer, né? Por esse cientista que fez essa descoberta. Sim, com certeza. E a gente tem aqui números estatísticos de estimativas no Brasil e no mundo a respeito do Alzheimer, né? Então, pessoas com a doença no nosso país está girando em torno de 1.200.000 pessoas, né? E número de pacientes no mundo, aí este número salta para 35.600.000 pessoas, que é uma estimativa geral, assim, né? Então é um caso assim que cada vez mais vem crescendo, né, Alexandre? Por isso a importância da gente perceber, né, como começam esses sintomas, né? Isso pode ser em pequenas coisas, como uma crise de ciúmes, uma perda repentina da memória, né? Sim. O perder-se na rua, esquecer de voltar para casa, né? E quando esse número, esse grau vai avançando, a pessoa se torna inclusive até agressiva, porque ela passa a ter delírios também, né? E ela passa a não reconhecer mais os seus entes queridos. Algumas vezes, inclusive, troca o papel, né? Às vezes chama a esposa ou o esposo, né, de pai, mãe, filho, trocam-se os papéis ali nesse momento por esse esquecimento momentâneo. Algumas vezes trocam inclusive a própria alimentação, né? Estão comendo, fazendo alguma refeição e pegam qualquer outra coisa para comer no lugar daquela refeição. Então é um caso assim que vem crescendo de várias formas, que começam os sintomas e é importante a gente ter essa percepção. Sim. Com certeza. Lembrando aqui de algumas características comuns que até tu comentaste também, né? Além da perda da memória recente, porque a memória recente e a parte cognitiva são duas das principais partes do cérebro que são afetadas, né? E aí, indo para o lado da alteração de personalidade, né? Elas ficam muito focadas em si mesmas, elas gostam de viver isoladas, né? Elas são extremamente conservadoras, teimosas, desconfiadas, né? Então isso afeta, né? Ou ainda coloca mais em evidência traços da personalidade por conta dessa mazela. Com certeza. E aí a gente traz um assunto também extremamente importante, né? Porque normalmente esse tipo de pessoa,
ela gosta de fazer as coisas tudo do jeito dela, pela própria teimosia, né? E automaticamente ela considera que as pessoas têm que fazer as suas vontades, né? O mundo tem que girar em torno do umbigo delas, né? Inconscientemente elas acabam fazendo isso. Por quê? Porque quando elas adquirem, né, esse mal de Alzheimer, né, ela faz com que as pessoas tenham que servir elas, né? As pessoas que estão cuidando delas passam a fazer os caprichos delas, tem que cuidar delas, né? Claro que ninguém faz isso intencionalmente, mas inconscientemente isso vem acontecer. Então, acaba também sendo uma forma manipuladora, né, inconscientemente, da mente dessa pessoa, né, e da própria rebeldia e teimosia dela. Sim, sem dúvida. E aí isso abre outras janelas, né, por exemplo, para a parte espiritual, né? Já que isso envolve uma alteração da consciência, né? Claro, dentro da parte científica, fisiológica, neuronal, isso acontece, né? Mas, claro, a gente veio trazer uma visão integral desse mal de Alzheimer, né? Então, a parte espiritual a gente também não pode deixar de fora, né? Dentro da parte consciencial do Alzheimer, pela morte neuronal, espiritualmente falando, também há um afrouxamento desses laços fluídicos da alma, né? Isso faz com que ela seja mais sensível, inclusive a influências espirituais também. Se o aparelho físico está deficitário, está com defeito, ela abre campo, ela abre janelas, né? Quem sabe para obsessões, né? Para a parte de influências espirituais. Perfeito, Alexandre, porque a partir do momento que a pessoa passa a viver esses pensamentos, né, passa a ter esses tipos de reações, a gente já falou em frequências energéticas em outros programas, né, e automaticamente essa pessoa baixa o nível de frequência dela, né, e nesse momento ela pode sim ter processos de obsessões, mas também de auto-obsessão, né? Sim. Porque a falta de perdão para consigo mesmo, né? A falta de compaixão, o culpar-se, o vitimizar-se também, né? Tudo isso a gente sabe que baixa as nossas frequências e faz com que a gente então atraia esses irmãos inferiores, né? E aí como que a gente sai dessa situação? Eu já não estava legal, né? Agora eu atraio mais esse campo, então entra a psicossomática, né? Da frequência energética. Sim, e aí a gente pode ver dentro desses quadros todos que não se limita somente ao paciente ou quem está passando pelo mal de Alzheimer, mas daí esse campo ele é ampliado para os familiares, né? Espiritualmente falando, pode haver questões kármicas envolvidas, pode haver uma série de provações que podem estar inclusas ali, nós comentaste anteriormente, né, que essas pessoas voltam na mesma família, o que eles tiveram de relações passadas, né, dentro das vidas sucessivas, dentro das jornadas espirituais, né, para agora quem é vítima do Alzheimer e quem está ali cuidando, né, se dedicando, procurando ajudar essa pessoa, né. Então há conjuntos kármicos e provacionais envolvidos no âmbito espiritual. Exatamente, né? Então aqui como a gente traz esse conceito dentro da espiritualidade, né? Aqui fala num livro de André Luiz, né? Pela psicografia de Chico Xavier, né? Alguns dos livros falam das influências dos espíritos sobre a matéria e vice-versa, né? Então aqui ele diz que o Alzheimer, segundo o espiritismo, pode ter origem em conflitos dos espíritos refletidos na matéria, o que a psicologia então chama de somatização. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, também psicografado por Chico e André Luiz, explica, né, que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venosos, né, que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Então o que a gente precisa entender um pouco disso aqui, né, Alexandre? A gente já tem falado muito lei de causa e efeito, a lei do retorno, né? Então, quando a gente reencarna aqui, a gente já vem com o nosso projeto traçado, né? O que a gente veio para passar, o que a gente veio para evoluir e muitas vezes também a gente piora a situação. Então, como a gente já tem falado também dentro de um convívio familiar, não estamos ali por acaso, né? Sempre temos ajustes. Dentro da nossa família, a gente reencarna por afinidades e por desafetos, né? Então, muitas vezes, dentro do nosso laço familiar, tem aquela pessoa assim que, nossa, né?
nasceu para nos cuidar, para nos ajudar, temos os mesmos pensamentos, a coisa tudo flui, né? Esse então é a lei da afinidade. Mas também temos aqueles desafetos, né? Que a gente quer a pessoa um pouquinho longe da gente, né? Então, de forma semelhante a isso, também vem o Alzheimer, né? Principalmente aquelas pessoas dentro da família que ficam encarregadas de cuidar de alguém com mal de Alzheimer, né? Ela, em outro momento, ela pode ter sido o algoz dessa situação também. Então, não necessariamente ela seria vítima. Ela veio ali para lei do retorno ou lei de causa e efeito, né? Ela veio resgatar o que ela precisa, né? Mas e no caso, se não é alguém da família que está cuidando dessa pessoa, e sim pessoas terceirizadas, né? Qual seria o comprometimento ali então? Então, dentro da doutrina espírita, pede-se que se tenha muita calma, muito amor, muita paciência, que se desenvolva tolerância, porque na realidade a gente volta a cuidar de uma criança novamente. Exatamente. Então, para todos, sejam familiares, sejam profissionais terceirizados, porque nada impede que o grau esteja tão avançado que tu não possa buscar auxílio especializado, né? Você ajude, se preocupe, se dedique, mas busque a ajuda de profissionais competentes, informação que ajude essa pessoa dentro do processo que ela está passando, tá? Então, que você não se prejudique no processo, mas que você ofereça o melhor sempre para esta pessoa, né? Isso é importante salientar também. Com certeza. E aqui junto com isso, né, Alexandre, a gente já tem falado em tantas coisas, né, a nível de terapias, a nível de ajuda, né? Então a gente sabe hoje que a pessoa que tem, não só ela, mas como a família dela também precisa de uma certa assistência, né? E como a gente já tem falado tanto em frequência, a gente fala também de frequências através da música, né? Através de terapias. A gente já tem falado aqui também das nossas memórias celulares, né? Então não importa, hoje a gente olha para esta vida, mas quantas existências a gente teve, e as nossas células vêm trazendo toda essa memória, né? E mesmo que a pessoa com Alzheimer perca a noção cerebral momentaneamente, né? Que ela não recorde das pessoas ou coisa assim, mas ela tem uma memória celular. Essa memória celular fala de amor, de carinho, de compaixão, de cuidado, de amorosidade, né? Então, quando ela recebe isso de alguém, quando ela recebe isso de alguém que cuida dela, o corpo dela vai reagir também a tal vibração. Por quê? Porque as células têm essa memória. Então, uma forma da gente auxiliar essas pessoas, né, é trabalhando através do amor, do carinho, da compaixão. E como nós falamos que as células têm essa memória, elas têm frequências também, né? Então, uma boa pedida também é trazer uma música alegre, né? Uma música que faça a pessoa recordar. Normalmente, hoje, quando a gente para pensar no passado, né, as pessoas ficam saudosistas, principalmente as pessoas de idade. O Alzheimer, né, dá-se em pessoas com mais de idade, né? Não dá em pessoas jovens, né? Então essas pessoas ficam saudosistas. Por quê? Porque não vivem mais no mundo hoje como elas viviam antigamente. Elas não aceitam mais a vida, o mundo como é hoje, né? E aí entra a visão espírita também, que o Alzheimer também vem como uma forma de proteção. Porque fazer a pessoa momentaneamente esquecer todas as suas dores e sofrimentos é uma forma de amor de Deus. É uma forma de carinho espiritual, né? Para que aquela pessoa não sofra mais. Então, ela passar por essa lei do esquecimento, né? Faz com que ela passe esse período sem muita tortura psicológica para consigo mesma. Sim, exatamente. Até porque durante a vida, olhando pela parte científica, né? Às vezes a gente deposita tanto no nosso corpo, no nosso coração, no nosso cérebro, o cortisol, né? Que é um hormônio que o estresse produz. E isso é neurodegenerativo. Tu fica se estressando com as pequenas coisas, com as grandes coisas, tu vai lançando essa adrenalina, esse cortisol no corpo. Isso, de tanto martelar no nosso cérebro, pode se transformar em algo neurodegenerativo.
Porque o nosso corpo, ele foi feito para a harmonia, para o amor, para absorver isso. A evolução nossa depende disso, de absorver esses bons fluidos, de poder equilibrar as ondas mentais, seja com a música, seja com a terapia, com a oração, enfim, com tudo que eleve o nosso padrão de pensamento e de vibração. Então, quando a gente deposita demais algo que nos degenera, né, que nos faz estagnar, acontece a somatização no corpo e a neurodegeneração dos neurônios, dos tecidos. Tem gente que envelhece mais rápido por causa disso, que não aparenta a idade de que tem, aparenta ter mais, se estressa mais, aparenta ter menos, se é harmônica, se é tranquila, se é serena, né? Então tem todas essas variações, né? Complementando isso que tu diz, né, aqui fala, né, que os hábitos atuais da vida, o estresse, as alterações do sono, medicamentos e outros tipos de estimulantes, né, então levam ao aumento desse percentual, né, e principalmente também entre os jovens hoje, né, eles já estão indo por um caminho, assim, perigoso, né. E aí, entre isso, né, uma pessoa pode dizer, tá, mas e como que a gente busca ajuda para esse tipo de pessoa? Se a gente sabe que a pessoa não tem mais a consciência, ou então ela tem esquecimento, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, como poderíamos buscar ajudas dentro da terapia holística para esse tipo de pessoa, né? E nesse momento é importante lembrar que a terapia holística, ela vem para mudar o campo magnético da pessoa, para mudar as frequências, né, Alexandre? Então, mesmo que a pessoa não vai sentar ali na tua frente, vai ter um diálogo normal ou vai ter um comportamento normal, mas sim ela receber esses benefícios fluídicos, né, que é o amor incondicional de Deus, que tudo isso vem através dele, né? Vai mudar a faixa da frequência dessa pessoa, que vai fazer com que, mediante a tudo isso, faça com que a pessoa afaste esses obsessores que ela pode ter atraído com a baixa vibração e também ela mesma parar de se auto-obsediar. Sim, com certeza. Então a terapia, ó, psicoterapeuticamente falando, que seria outro enfoque, né? Se a pessoa não tem condições de interagir com a gente pela psicoterapia, pela conversa terapêutica, mas ela está aberta, tanto física como espiritualmente e magneticamente, ao recebimento desses eflúvios, do que a gente tem para doar, né? Magneticamente, doando as nossas vibrações, as energias que a gente manipula enquanto terapeutas, né? Se ela não consegue mais assimilar de forma cognitiva o que nós temos para falar, fazer ela despertar a consciência, refletir sobre alguma coisa, se a doença está avançada, ela não tem condições de ligar os pontos, o corpo, a fisiologia anatômico, fisiológica e espiritual está em condições de receber. As células estão abertas a essas terapias, né? Perfeito. E quando a gente fala em células, né, a gente fala das memórias das células também. E quem de nós, né, não teve lá na sua infância aquele carinho de mamãe, né, fazendo aquele chazinho quando a gente estava com um resfriado, quando a gente estava com alguma dorzinha, né? Nós praticamente éramos tratados à base de chás, de plantas medicinais, né? Muito pouco se recorria aos remédios, as plantas medicinais desse tipo farmacêutico, né? Então eu trouxe aqui para complementar, Alexandre, que eu achei de suma importância, porque as pessoas que hoje que estão fazendo terapias através das plantas medicinais, que estão fazendo tratamentos com essas plantas medicinais, elas estão tendo um excelente resultado e não poderia ser diferente também para com o Alzheimer, né? Então aqui eu trouxe 5 tipos de plantas que podem auxiliar a pessoa, inclusive na prevenção, né? As pessoas podem tomar antes, não precisa chegar lá, né? Sim. Então aqui eu vou trazer umas leiturinhas aqui para a gente entender, né? Quais são essas 5 tipos de plantas e quais os benefícios dela, né? Então ela é muito falada sobre o alecrim, a hortelã, o ginkgo biloba, o gengibre e chá verde. E por que eles são orientados também, né? O alecrim, então, quando ele se trata de curas por meio de ervas, o nosso país tem uma cultura conhecida até mesmo internacionalmente. Desde a antiguidade, diversas pessoas disseminaram essa prática, que perdura há décadas e continua forte até os dias de hoje.
Então, o uso do alecrim, por exemplo, desde a Idade Média, já era aplicada como remédio na recuperação de dores musculares, tendinite, além de que também era utilizado como antisséptico e medicamento para o sistema respiratório contra resfriado, bronquites e tosse. Então, um experimento interessante que foi feito recentemente, realizado com cerca de 60 pessoas idosas, o alecrim foi protagonista absoluto. O estudo serviu para acompanhar a reação da memória após um tempo de uso da substância no corpo. Ao final do teste, é apontado, os resultados foram positivos e é apontado como excelente item do cuidado contra doenças que afetam a memória. Então, olha que grande coisa, né? E nós temos aqui, então, também a hortelã, Outra folhinha muito conhecida é a hortelã, bastante utilizada em cosméticos, na culinária, para fins medicinais, é claro. As suas propriedades são conhecidas por ajudar no alívio de cólicas, gripes, resfriados e gases, além de colaborar com a circulação da bilis. Para quem sofre problemas estomacais, o chá de hortelã é a alternativa ideal após as refeições. E quando o assunto é a memória, o ingrediente também tem suas qualidades, já que é um forte estimulante e protetor do cérebro. Que legal, que maravilha! Que bacana, né? E aí nós temos como terceiro aqui, ginkgo biloba, que é de origem chinesa. O ginkgo biloba entra na categoria pau para toda a obra. Ele trata de problemas do sistema circulatório, reduz cólicas menstruais, melhora as funções cerebrais, visuais e, além disso, contribui no tratamento contra doenças neurodegenerativas, além de outras disfunções como também potência sexual. Suas folhas têm uma composição riquíssima de terpenoides e flavonoides, substâncias antioxidantes e combatentes aos radicais livres. No caso do Alzheimer, o ginkgo biloba age interferindo nos mecanismos cerebrais devido ao aumento do oxigênio no local. Perfeito. Isso aí podemos dizer que são elementos que retardam o processo, então, Exatamente, E nós temos aqui então também o gengibre, que é uma raiz proveniente da Ásia. É uma das mais populares devido à sua capacidade de ser usada para diversos fins. Melhora os aparelhos digestivos, circulatório, respiratório, tem ação bactericida e desintoxicante, acelera o metabolismo, fazendo com que a perda de peso seja mais fácil. É um anti-inflamatório, antimicrobiano e ainda por cima saboroso. O gengibre é uma iguaria muito comum em pratos do mundo todo por seu toque picante. Na Índia, circula a informação que a raiz é um medicamento natural de grande eficácia quando se fala no mal de Alzheimer. Então, para finalizar aqui, os nossos chazinhos, nós temos também o chá verde, que ele é popular entre os que querem perder peso. Porém, sua composição cheia de vitamina C, vitamina K, vitamina B1 e B2, manganês, ácido fólico e potássio fazem dele um componente interessante na luta contra outros transtornos. Extraídos da Camellia cincennis, uma erva com muitos brotos e folhas, seus benefícios mais conhecidos são auxílio no tratamento de diabetes, proteção contra o câncer, benefício para o coração, por ser uma fonte rica em antioxidantes, ajudando na oxidação do LDL, mau colesterol e favorece a memória também. E quando a gente fala de memória, Alexandre, também é muito importante ressaltar para quem está nos assistindo, que a leitura, o estímulo da leitura, ela é muito gratificante, Sim. Inclusive o Alzheimer, ele também acomete pessoas com poucos estudos, já pela falta da prática,
trabalhar com a memória, né? Sim. Então as pessoas, quando vão ficando com mais idade, acima dos 50, 60, né? É bom estimulando a memória, né? Através de boas leituras, através de responder aquelas palavras cruzadas. Palavras cruzadas, né? Então é importante estimular as pessoas, né? Que elas permaneçam ativando o seu cérebro, trabalhando a memória, né? Para que não fiquem estagnadas no tempo. Sim, sem dúvida. Então todos os jogos de raciocínio, os trabalhos manuais, né, que visem assim a interação com outras pessoas, né, porque nos lares, né, nos ambientes especializados há muita socialização, há musicoterapia, né, há várias práticas terapêuticas que fazem com que estimulem eles a raciocinar, né, mesmo com o quadro que estão, né. Porque se foi vítima de uma inércia, daqui a pouco, né, no uso desses neurônios, a forma de pensar, de não exercitar o cérebro, né, às vezes a gente fica tão preocupado em exercitar os músculos, né, mas esquecemos que o cérebro também precisa ser exercitado, alimentado, né, com bons fluidos e com boas práticas. Quanto mais em busca do conhecimento, mais a prática da boa obra, mais a prática da leitura, né, Sim. menos desenvolverá esse mal de Alzheimer, né? E como a gente está falando de tudo isso, né, a gente já tinha comentado antes sobre a prática das músicas também, né, que inclusive já existe certos lugares que eles estão trabalhando e tratando pessoas com Alzheimer através da musicoterapia também para elevação da frequência, né? Sim. Mas antes da gente finalizar, Alexandre, eu queria deixar um recado aqui também, que na realidade é uma mensagem que foi escrita, né? Para a gente entender, quando falha a memória cerebral, existe a memória celular. E vamos entender um pouquinho nessa mensagem, então, nesse texto que foi deixado, né? Que diz o seguinte: o coração tem memória. Tem um avô que sofre de mal de Alzheimer, uma doença degenerativa que vai destruindo aos poucos a memória e outras funções mentais, como a capacidade de pensar, raciocinar fatos. O raciocínio, em casos mais graves, vai afetando a parte motora. Toda vez que falo para alguém sobre isso, me parece um relâmpago vem na sequência, pois é uma doença que, embora seja comum, ainda não existe um tratamento específico que faça com que esses efeitos sejam revertidos, né? E qual seria a minha ideia, então, sobre falar sobre isso aqui nesse texto, né? Que, embora, diz aqui, meu avô, ele não se lembre de mim e não me reconheça como alguém que faça parte da sua família, né? Ele me trata com todo amor e carinho. Quando chego na casa dele e vou ao seu encontro lhe dar um beijo, os olhos dele brilham, como se ele lá no fundo soubesse: sim, quem sou eu? Ele também age assim com o restante da família. A mente dele coloca um véu entre seus olhos, impedindo que ele saiba a real hierarquia familiar. Mas o seu coração sabe que fazemos parte um do outro, que tenho o sangue dele correndo em minhas veias e que nossas almas se reconhecem. Então, quando falo sobre a doença de Alzheimer, não coloco esse peso todo como a teoria da doença impõe, porque eu consigo enxergar essa emoção quentinha e muito viva dentro dele, vindo me cumprimentar e me dizer o quanto me ama. Em mente, ele não está lá, segundo a medicina, as comprovações científicas, mas de coração, ele é mais presente do que nós, com a nossa mente e nossas relações. E isso é o que realmente importa. Com certeza. Então, a sensibilidade existe, só que em outro tipo de memória. Então, ele está aberto a receber todos esses valores que todos nós temos que desenvolver. Exatamente. E, ao mesmo tempo, também é uma forma de ensinar esse espírito que está passando por um grande aprendizado, que está passando por uma grande provação, assim como nós também. Cada um de nós, em algum momento da nossa vida, passou por alguém com problemas de Alzheimer, e cabe a nós deixar a cada um deles, né,
o nosso eterno carinho e a nossa gratidão por tantos aprendizados, mesmo com sofrimento. É um desafio para os dois lados, mas é oportunidade de evolução, de esclarecimento, de desenvolvimento de elementos de uma reforma íntima, né? Que um está aberto a receber e nós precisamos aprender a doar, né? Desenvolver em nós e espalhar. Com certeza. E mais uma vez, então, nós vamos finalizando o nosso programa, porque o tempo passa tão rápido, né, Alexandre? Suas considerações finais, então. Então, diante de tudo que a gente aprendeu aqui hoje, que a gente refletiu, que a gente possa buscar informação e ver isso como uma oportunidade, né? Dedicar, desenvolver, é desafiador, precisamos ter muita paciência e dar a ajuda necessária a essas pessoas, né? Porque nós vamos acabar nos beneficiando junto no processo, né? Buscar os órgãos competentes, informações, nós temos aí a tecnologia da informação que nos auxilia, profissionais competentes, que a gente inclusive pode trazer alguém aqui um dia, né, para falar mais sobre esse tema que não se esgota aqui, né? Então esperamos que tenha sido proveitoso a todos que nos acompanharam hoje. Com certeza. Gratidão aos nossos patrocinadores, que são eles que nos dão a oportunidade de estarmos aqui. Espero que tenham gostado deste assunto e até um próximo episódio. Tchau!